Pessoal, eu só vou tentar falar um pouco mais baixo hoje, porque eu tô com a garganta irritada já então eu preciso... O médico disse que ou eu falava um pouco mais baixo ou eu ia ter que ficar sem dar aula, então... Nossa, cadeira baixa. Então só não estranhem isso. Mas aqui no tá direito, depois a aula tá na... A aula fica no YouTube e vocês aumentam o volume, colocam um fone e escutam melhor. Pessoal, nós vimos na aula passada, nós começamos a ação possessória. Acredito que hoje nós vamos terminar. E se nós conseguirmos terminar tudo hoje, na aula que vem a gente já vai fazer o TAC. E o TAC vai ser sobre possessórios. O TAC nós vamos fazer em aula. O TAC é... Sei que vocês estão cheios de TACs para fazer. Não? Ah, não, senão a gente faz o TAC, não tem problema, a gente faz. Mínimo 30 páginas manuscrita. De traduzindo um livro em alemão. Não tem problema. Não, o TAC que nós vamos fazer vai ser um TAC olhando vocês em perspectiva, que vai ser justamente sobre possessória. Então a gente vai... Eu vou trazer um caso aqui, vocês vão fazer ou uma petição inicial, ou uma contestação, ou uma sentença, a gente vai ver na hora que vai fazer. Mas então já preparem, baixem na internet, ou tragam livros de modelo, para vocês terem uma noção de como a grande maioria desses livros está errado. Mas precisam aprender a fazer uma petição inicial de uma ação possessória, ou de duas ou mais ações possessórias. E vai ser em duplo ou em trio, não tem problema. Porque é melhor do que fazer o trabalho... É muito melhor do que eu dar um texto para vocês olharem na internet assim, resumo do texto. E aí eu acabo tendo que mandar vocês fazer todos os trabalhos à mão, como se fazer o trabalho à mão e pedisse o sujeito de ir na Wikipédia e copiar, né? Ou ir no Jus Brasil e copiar. Ele só vai imprimir e copiar à mão. Então, como eu acho que trabalho pesado, eu acho que ninguém faz faculdade de Direito para fazer trabalho pesado, todos vocês optaram por ter um trabalho intelectual não braçal, não tem lógica fazer vocês fazerem trabalho braçal. E como eu já sofri muito com isso em prova, na graduação e nos concursos da magistratura, eu tive que fazer uma vez uma... Não foi manuscrita, né? Ainda bem. Era Tribunal de Santa Catarina. Podia usar notebook. Mas dava um trabalho usar o notebook, vocês não imaginam. Eu tinha que formatar o notebook, só deixar o WordPad, sabe aquele editor de texto que não tem nem justificado? Só aquilo. Não tem corretor ortográfico, não tem nada. A única coisa que podia ter. Aí tu levava o computador uns 15, 20 dias antes, deixava lá, eles analisavam o teu computador, vê se tu não tinha escondido alguma coisa. No dia da prova tu chegava numa sala, pegava teu notebook, ligava. E como tu podia usar notebook, o tribunal achava que tu tinha 36 horas para fazer a sentença. Então, a sentença que eu fiz, a criminal, tinha 9 réus e 8 crimes, em 3 cidades. E aí o sujeito ainda dizia o seguinte, foram arroladas 8 testemunhas. Utilize como nome de testemunha cidade de Santa Catarina. E aí, eu comecei Joinville, Criciúma, Florianópolis, Biguaçu, São José... Aí já acabou, não sabia mais estado de Santa Catarina. Aí eu comecei, tudo que é estado tem um lugar chamado Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas já é uma, já salvei. Tudo tem algum lugar chamado Rio Branco. Rio Branco ou Rio Grande, ou Rio Negro, ou Rio alguma coisa. Aí botei Rio do Sul. E fui inventando, porque não... Então por isso que eu evito o máximo possível. Pessoal, nós vimos na aula passada, nós vimos a classificação da posse, a natureza jurídica da posse, né? Vai ser uma peça processual de ação possessória. Isso, que é para justamente vocês não cometerem os erros que eu encontro diariamente. Eu acho que eu julguei procedente umas 2 possessórias até hoje.
A gente vai ver por quê. Porque é uma dificuldade de compreender o que é a ação possessória, o que é a tutela possessória. É por isso que, assim como é uma dificuldade de compreender aquilo que a gente perdeu uma aula inteira, que é classificação da posse. Porque quando tu compreende classificação da posse justa e injusta, posse de boa-fé e de má-fé, e tu entende que é aquele exemplo que nós demos em aula do ministro do STJ, que são classificações sobre a mesma coisa, mas não são a mesma classificação, que eu posso ter uma posse justa e eventualmente de má-fé. Claro que em grande parte das situações eu vou ter uma posse injusta e de má-fé. A grande maioria das situações o sujeito exerce a posse de forma clandestina, de forma violenta ou de forma precária, e ele tem consciência de que há um empecilho a que ele adquira aquela posse. Mas há casos em que ele tem a posse de forma precária e ele não tem notícia do impedimento para aquisição. Então é possível que a posse seja injusta e ao mesmo tempo de boa fé. Essa classificação é boa. Assim como é essencial que vocês saibam a diferença entre o juízo possessório e o juízo petitório. Esse é um grande erro cometido, em geral, no dia a dia. Não conhecer a diferença entre uma ação petitória e uma ação possessória. A posse, por si só, é um direito subjetivo. A propriedade também é um direito subjetivo. Ambos são direitos subjetivos. Pelo fato da posse ser um direito subjetivo, o direito outorga à posse por si só proteção, tutela jurisdicional diferenciada. É isso que nós estudamos. A tutela possessória é isso. É uma atuação do Estado de forma diferenciada, de forma a garantir o quê? Um direito específico. Qual é esse direito? O direito de posse. Então, quando eu falo em tutela possessória, eu sempre estou falando em proteger, em garantir a posse como um fato em si mesmo. Como um direito subjetivo em si mesmo. Por que se protege a posse? Porque a lei diz que se protege a posse. É por isso que a diferenciação entre a teoria objetiva e a teoria subjetiva faz tanta relevância para a tutela possessória. Porque na tutela, na teoria objetiva do Ehring, eu só preciso me preocupar com a detenção. E eu só vou me preocupar se essa detenção, com o corpus, né, com a parte física, o contato físico com a coisa. Eu só vou me preocupar com o elemento subjetivo na hora de proteger isso. Então é bem mais adequado. No juízo petitório, nas ações petitórias, eu não protejo a posse por si só. Eu protejo a posse como reflexo do direito de propriedade. Lembram lá Direito Civil 4? Ou 5? Quais são os aspectos externos da posse? O que a posse outorga para o indivíduo? O direito de quê? Uso, gozo, fruição, disposição. Uso, gozo e fruição são o quê? A posse. Veja, da propriedade. Na ação petitória, o meu fundamento, eu busco a posse não por si só. Eu busco a posse porque a posse é um reflexo da propriedade. Então, que direito eu estou buscando, na verdade? Eu estou fundamentando a minha pretensão no direito de propriedade. Ela que é o substrato, ela que é o fundamento da minha pretensão. E é por isso que eu quero que vocês anotem essa frase, risquem essa frase. Quem tem canetinha rosa... Jauri tem canetinha rosa para marcar essas coisas? Tem na caneta roxa?
Marque com a caneta em vermelho quem tem. Quem não tem, quem usa só a caneta azul, faz um risquinho embaixo, uma volta assim. Por isso que em ação possessória não se discute propriedade. Porque a causa de pedir é diferente. Se eu entrei com uma possessória, a minha causa de pedir é a posse. E a posse como o quê? Como fato isolado. Só ela. Importa se o sujeito é proprietário ou não? A ação possessória pode ser ajuizada contra o proprietário? Pode. Por quê? Importa, eu estou discutindo a posse como fato isolado, nela mesma. Eu posso ter a posse sem ser proprietário? E eu posso ter a propriedade sem ter a posse? Posso. Então, por isso que em ação possessória não se discute propriedade. A ação possessória, ela pode ser ajuizada até mesmo contra o proprietário. Um exemplo claro disso é o comodato. O proprietário entrega a alguém a posse direta do imóvel e durante este período, quem exerce a posse é o comodatário, que pode protegê-la, inclusive, do proprietário, do comodante. Então imagine a situação. Eu empresto para o Fernando a minha casa em Caiobá. Eu não tenho casa em Caiobá. Nada contra Caiobá. Gosto mais de Guaratuba. Em Guaratuba eu não vou ter casa porque tem prédio da associação. Então não tem porquê. Eu empresto para o Fernando a minha casa em Matinhos. Durante 60 dias. Antes dos 60 dias, eu posso dizer para o Fernando: Fernando, sai da casa que eu quero entrar? Não. A não ser que tenha uma violação, aí eu posso buscar a resolução desse contrato. Mas dentro da normalidade contratual, não tem nada que eu possa fazer. E se um belo dia o Fernando sai para ir para a praia tomar um suco de laranja na beira da praia, o pessoal faz muito isso, no verão. Quando o Fernando volta, eu estou lá na casa dele, cadeirinha de praia, estendida, e digo, nem entra mais. Que ação ele vai entrar? Reintegração de posse. Porque ele tinha a posse e eu, proprietário, esbulhei essa posse. E ele vai entrar contra o proprietário. E eu posso, nessa ação, me defender dizendo que eu sou o proprietário do imóvel? Não. Por quê? Porque a causa de pedir da ação é a posse por si só. Por isso também que é um erro comum o sujeito entrar com a reintegração de posse e juntar como único documento o quê? A matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel, a rigor, não prova a posse do bem. Quando eu instruo uma ação possessória, não me basta instruí-la somente com a matrícula do bem. Eu tenho que instruir com prova de efetivo exercício da posse. Eu tenho que comprovar documentalmente ou por meio de audiência de justificação que eu exerço poder de fato sobre a coisa. Não só o poder do direito, o poder de fato. Então, por que eu digo que é comum eu julgar improcedente a ação possessória? Porque o sujeito entra com a ação possessória, chama de reintegração de posse, pede a posse de volta, porque reintegrar e devolver, pede a posse de volta e não comprova que ele tinha a posse anterior, porque ele só junta o comprovante de matrícula. E é difícil comprovar a posse? Não. Se o sujeito juntar um recibo de água, luz, telefone, TV a cabo, internet, entrega de revista, boleto bancário, nota fiscal de loja, qualquer. Ou pedir audiência de justificação onde ele vai levar
uma, duas testemunhas que comprovem que ele exerce de fato o poder sobre aquela coisa. Porque tu imagina o seguinte, às vezes como é que tu exerce de fato o poder sobre alguma coisa? Tu cerca aquilo. Ele deve ser poder de fato. Só que tu cerca e não dá necessariamente uma atribuição, um valor econômico para aquilo ali. Tu tem uma área, essa área está cercada, e tu exerce poder de fato. Por quê? Tu vai lá, corta a grama. Tu vai lá, coloca o agrotóxico na região, coloca o que quer que seja, tu ara o campo, não importa. Como é que tu prova isso documentalmente? Tu pode levar para testemunho, pedir audiência de justificação. Diz, não, realmente, ele não. O Jauri é ele que cuida da propriedade, está cercado, tem lá uma plaquinha proibida entrar, invasores serão cachorro selvagem, não, selvagem é o salmão, cachorro. Agora tem salmão selvagem. Não, que aparentemente aquele salmão que todo mundo come dizendo que é saudável, não é saudável. O saudável é o salmão selvagem, que não tem gosto de absolutamente nada. Já papelão? Não gosto. Porque aparentemente aquela gordura bonita que fica no salmão, que dá vontade até de comer crua, aquilo faz mal. Porque o salmão é criado em cativeiro, uma coisa assim. Gente, todo mundo tá muito sem graça. Tudo faz mal, tudo mata. As pessoas há 1000 anos atrás só comiam coisa natural, coisas frescas e morriam com 35 anos. Tá, certo, comiam comida por outras criaturas, mas tudo bem. Não morriam de ataque cardíaco, né? O cara morria comido pelo leão, pelo tigre, sei lá. Mas continua válido o meu exemplo. Agora, a ação petitória, que é... Se o poder de fato, nesse caso, se tem um pedaço de terra cercado que ele cuida, ele tem a posse. Ele tem a posse. Não. Poder de fato é o exercício do poder de fato sobre a coisa. Ele está exercendo a coisa como se dono fosse. É isso. Esse é o sentido. Não precisa ter ele fisicamente ali dentro. Tu pode exercer a posse sobre mais de um imóvel. Obviamente tu não vai poder estar nos 2 imóveis ao mesmo tempo. Agora, o autor, o proprietário, quando ele é violado na sua posse, ele tem 2 opções. Ele tem a ação de reintegração de posse, quando ele for discutir o quê? A posse como pura, a posse como fato em si. Ou ele tem a chamada ação reivindicatória. Em que ele busca reaver a posse com fundamento no direito de propriedade. Então, assim, qual a diferença entre as duas fundamentais? As duas tutelam a posse. Tá? A ação reivindicatória tutela a posse como decorrência do direito de propriedade. A ação possessória tutela a posse como um direito em si só. A diferença é que a ação reivindicatória não se submete a procedimento especial. Ela é regida pelo rito comum ordinário. Ela é regida pelo rito comum ordinário. Inclusive em relação à tutela provisória. Que vai se aplicar o artigo 300. É muito, aliás, assim, eu não consigo entender esse pessoal que entra
com a ação possessória fundamentada na propriedade. Ele consegue fazer o mais difícil. Porque, de fato, se tu entrar com ação reivindicatória e ação possessória, o nome da ação é irrelevante na hora de julgar, porque o juiz julga conforme o pedido. O pedido das duas é o mesmo, é que seja devolvida a posse, seja restabelecida a posse do autor. Então o juiz pode julgar, mesmo que o autor chame uma ação de reivindicatória, pode julgar e dar a tutela, outorgar o bem da vida que ele quer, que é a posse. Como não tem diferença chamar em ação declaratória de nulidade e ação anulatória. A ação de declaração de prescrição, olha que bonito, pode chamar assim, entra como assim, ação declaratória de ocorrência de prescrição aquisitiva, decorrente do não exercício, decorrente do exercício da posse mansa e pacífica pelo autor, pelo rito ordinário. Bonito, né? Outro pode chamar de ação de usucapião. Porque o nome não importa, o que importa é o teu pedido lá no fim. A diferença é que os requisitos para tu obter a tutela diferenciada do artigo 551 e seguintes são outros. Na ação possessória, tu tem que provar a posse anterior. Posse como fato. Na ação reivindicatória, o que tu tem que provar? A propriedade, e a posse decorre disso. Tu tem que provar que tu tinha a posse decorrente da propriedade. O que é mais fácil tu contestar como réu? Que o cara não tem posse ou que o cara não tem propriedade? E o povo continua insistindo em entrar com a ação de reintegração. Aí veio o réu e tem uma defesa que contesta o seguinte. E diz, ele não provou que não tem a posse, que tinha a posse anterior do bem. Aí vai o autor lá na réplica e diz o seguinte, eu provei que eu tenho a posse anterior, vide documento número tal, matrícula do imóvel. Aí tá bom. Aí tu vai lá, estime as partes para especificar provas. Aí vai o réu, só não tem que provar nada, quem tem que provar é ele, não tem prova a produzir. Aí vai o autor, não tem prova a produzir. Aí vai concluso, julga improcedente. Não provou a posse anterior. Agora, se ele entra com ação reivindicatória e diz, olha, eu quero materializar, eu quero tornar efetivo o meu direito de propriedade, que reflete na minha posse. O que eu tenho que provar? Propriedade. Juntei a matrícula do imóvel? O réu vem e diz, ele não tem a posse. Ele vai dizer, não, eu não tenho a posse. Eu tenho a propriedade, eu estou pedindo a propriedade, a posse como reflexo da propriedade. Ah, mas ele não tem a posse. Aquela defesa circular, né? Ele não tem posse. Item 1. Segundo item, ele não exerce a posse. Terceiro item, ele nunca exerceu a posse. Não importa. Com a propriedade, eu passo a ter o direito de exercer a posse. Então, mesmo que eu não tenha exercido antes, eu posso pedir essa posse, que está sendo exercida por outrem. Então, aqui, professor, num caso de um incomodato que foi, por exemplo, notificado e o cara não saiu e tem formas tranquilamente de se provar a propriedade, o ideal seria entrar com uma... Não necessariamente. Não necessariamente. Vou dizer por quê. Porque se tu cedeu a posse, é porque tu tinha a posse. O próprio contrato de comodato é isso, tu cede a posse. Tu tá cedendo temporariamente a posse. Então, no comodato tu pode entrar com a reintegração de posse. O que eu falo é para aquelas hipóteses, por exemplo, tu tem uma fazenda lá no Mato Grosso, tu comprou. Tu nunca foi na fazenda no Mato Grosso. Tu nunca foi. Tu comprou a fazenda de uma colonizadora. A colonizadora foi lá, montou uma estrutura de uma cidadezinha e disse, tu tem lote, esse teu lote é tal. Vai lá, entra, desmata e planta o que tu quiser. Pra ficar bem claro. Aí tu chega lá pega um avião, vai até Mato Grosso, sobrevoa a cidade, sobrevoa a tua área, e no meio lá tu acha um roçadinho. Tem o sujeito lá. Tu tinha posse anterior, mas tu tem direito à posse da propriedade. Tu vai entrar com que ação? Reivindicatória. Se tu entrar com ação possessória, pedindo reintegração, o que o caboclo lá vai dizer na defesa dele? Mas que posse tu tinha antes? Não tinha posse, o que vai ser a sentença? Improcedência. Então, quando a pessoa tem a propriedade
posse indireta, né? Tipo, como ele só alugava. Sim, a posse ela pode ser direta e indireta. Certo. Se tu transmite a posse direta para uma pessoa, tu não perde a posse indireta. Lembra que posse é uma situação de fato. Se tu nunca exerceu a posse, é outra coisa. Se tu exerce a posse e cede a posse, tu mantém a tua posse anterior, só que agora ela é indireta, ela é subordinada. Se tu nunca teve a posse, nem direta nem indireta, veja bem, posse indireta é posse. Então, assim, é diferente de ter a posse indireta, é diferente de nunca ter tido posse. Nunca ter tido posse é outra situação. Nesse caso que você citou, né? Sim, tu pode. Um imóvel, vou dar um exemplo, tu compra um imóvel num condomínio. Nunca ninguém usou. Nunca tu nunca teve posse. Já é ter que morar lá. Não, nunca ninguém exerceu a posse sobre aquele lote. Veja bem, o que o condomínio faz? Ele cerca um lote grande e fraciona em lotes menores. O teu lote menor não está nem demarcado. Vai demarcar depois tu compra. Tu nunca exerceu posse. Posse é poder de fato. Posse é poder de fato. Por exemplo, tu tem posse sobre essa cadeira. Mas essa cadeira é de quem? Da Unifoss. A Unifoss tem posse, ela tem poder de quê sobre essa cadeira? Poder de direito. Mas o poder de fato é teu. Se alguém compra a Unifoss fechada, ela comprou a cadeira e comprou a posse da cadeira também. Só que ela nunca exerceu. Entendeu? Esse é o sentido. Quando eu falo que o juiz pode julgar independente do nome, não é a fungibilidade do artigo 554 do CPC. Não é isso que eu estou falando. A fungibilidade é só em relação ao... Não, a fungibilidade nas possessórias do 554 é só em relação à própria tutela possessória. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. A fungibilidade é, tu entrou com um interdito proibitório e tu disse, olha, tem um bando de sem terra na estrada ameaçando invadir minha propriedade. O juiz dá o interdito proibitório e diz, sem terra, não invadam a propriedade dela, nem turbem. Os sem terra vão lá, não param e acampam na frente da tua propriedade, da tua porteira. Isso é turbação. Eles estão impedindo que tu exerça livremente a tua posse. Depois, eles vão lá e invadem a tua fazenda, esbulho. Tu entrou com a ação de interdito proibitório. O juiz, tu precisa entrar agora com uma ação de reintegração? Não, tu vai aproveitar. O juiz lá no final, na hora de dar a sentença, de dar o provimento jurisdicional, ele vai dar o provimento que se adeque à situação de fato naquele momento. Então, o que começou como um interdito proibitório, pode ser concedida a reintegração. Isso é que é a fungibilidade. O que começou como reintegração, pode se transformar no interdito. Os sujeitos entraram na tua fazenda sem terra, tá? Tu foi lá e pediu reintegração de posse. Antes de cumprimento a liminar, os sem terra saíram e ficaram na beira da estrada gritando, vamos invadir, vamos invadir. Que eu acho que os sem terra gritariam, né? Que eu acho que o MST gritaria. Então, às vezes acontece de não acontecer nada. Há um tempo atrás, eu dei uma liminar contra o movimento dos trabalhadores sem teto, MTST. Lá daquele cara que tá sempre com a camiseta da Tommy, o Boulos. Ele é sem teto, mas ele pode se vestir bem, né? Não é porque o cara é sem teto que ele não vai poder usar uma camiseta Lacoste, Polo, Ralph Lauren. Dá aula na USP. O líder do movimento sem teto no Brasil é professor da USP. O Brasil não é para amador, gente. Diga assim, se o Brasil fosse um videogame, o Brasil não é aquele videogame que tem assim, easy, medium e hard. O Brasil já entra direto naquele nível secreto ali. Sabe, o Brasil no Super Mario é aquele Copa cuspindo fogo. Esse é o Brasil. Então, a fungibilidade é isso, entendeu? É que tu pode, as tutelas possessórias típicas, elas são cambiáveis. Isso do juiz não se assentar ao nome em iuris, ao nome da demanda,
não é uma fungibilidade, isso decorre do velho brocardo lá dos romanos, de dá-me os fatos, eu te dou o direito. Então, se a parte postula reivindicatória e, na verdade, ela está narrando uma ação possessória, o juiz vai julgar conforme o pedido. Tomem cuidado para fazer o pedido, né? Porque às vezes o sujeito vai lá e chama de reivindicatória, ação reivindicatória. Aí ele pede a reintegração de posse, aí tu já está em dúvida. Qual das duas? Pede liminar de reintegração de posse. Tá, mas tudo bem, dá para interpretar como reivindicatória. Aí ele pede tutela possessória, a tutela provisória com base no CPC, na tutela possessória. Ele diz, provei a posse e provei o esbulho. Aí diz, não, aí eu não consigo decidir. Aí eu vou ver o pedido lá no julgo procedente para reintegrar. Opa, resolveu, vou dar como possessório. Aí requer seja julgado procedente pedido. Ponto. Aí não tem o que fazer, né? Aí tem que mandar emendar. Tu pode até não usar o nome em iuris, né, correto, mas tu tem que ter o pedido corretamente. Então, deu para entender isso? Ação possessória, eu discuto só posse como um fato em si. Por isso que quem entra com a ação possessória tem que comprovar sempre posse anterior. Tem que comprovar posse anterior. Sem comprovação de posse anterior, eu não tenho tutela possessória. E como é que eu comprovo a posse? Comprovando. Comprova a posse. Você fala assim, como eu comprovo? Comprovo por documentos? Comprovo. Comprovo por... tomem muito cuidado, porque é muito comum o povo achar ter umas lendas urbanas, assim. Sabe, a gente tem muita lenda urbana no direito. Aqui fora tem alguma lenda urbana? Tipo Homem do Saco. Homem do Saco é uma lenda urbana nacional. É velho do saco. Minha irmã até hoje tem medo de Papai Noel por causa do velho do saco. A loira do banheiro, assim, são nacionais. Na minha cidade tinha a loira da cejeira. Era uma versão da loira do banheiro, só que a loira tinha uma CG 400. O sujeito o tarado do aparelho de injeção. Sempre tem. Lenda urbana. Quais são as lendas urbanas que a gente tem no direito? Que o prazo da prisão em flagrante é 24 horas. Esse é o prazo para lavrar o auto de prisão em flagrante, não para realizar. Que alimentos é 30%. Que a guarda sempre fica com a mãe. São lendas urbanas. Como é lenda urbana, querer se dizer que... Eu estava falando minha possessória. Agora falei da lenda urbana. Antes. Me ajudem. Que ontem tem Masterchef, então do domingo 1h30 da manhã. Aí não lembro as coisas no outro dia. Lembrei. Lenda urbana no direito. Declaração assinada por testemunha comprova alguma coisa. Declaração assinada por testemunha comprova que a testemunha disse aquilo e assinou o que disse. Boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência comprova que tu foi na delegacia e fez aquela declaração. Não são documentos unilaterais. Documento unilateral não comprova por si só nada. Nada. Então não adianta tu querer instruir a tua posse e o teu esbulho. Tu pode, até para o esbulho, o boletim de ocorrência, a declaração, elas podem ter, não digo um valor, mas elas podem ser úteis. Porque se tu não tem, elas substituem o que seria tu fazer uma audiência de justificação. Elas poupam esse trabalho, mas elas não garantem nada. Tá? Para comprovar a posse anterior, tu precisa ter, no mínimo, se tu não tem, o que eu aconselho sempre a fazer? Junta a declaração, junta o boletim de ocorrência, junta e diz, se o senhor quiser, essas pessoas vão vir aqui em audiência de justificação.
Porque o juiz vai pensar, bom, a criatura não vai arriscar ser presa por falso testemunho, ou por falsidade ideológica, por dar uma declaração ideologicamente falsa aqui, se ela não está dizendo a verdade. Então tudo bem, não dispensa a justificação, fica com isso aqui. Mas não se fiem muito, porque isso é meio lenda urbana. Às vezes o sujeito quer ganhar o processo com um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência comprova que tu foi na delegacia. E que comprova que lá tinha um escrivão, e que o escrivão ouviu o que tu disse com paciência, depois transcreveu. Isso está provado. Isso é prova. Agora, o que ele transcreveu, já deve ter recebido no WhatsApp o boletim de ocorrência da pessoa que foi estuprada por um fantasma. Oi? Antes que chegou, o fantasma abusou dela. Ela foi na delegacia, o escrivão provavelmente pensou: eu posso ficar aqui meia hora discutindo, ou eu posso fazer o registro da ocorrência. Se eu fosse escrivão, o cara chega lá, eu tenho um amigo meu que é escrivão de polícia no Rio Grande do Sul. E ele fala que às vezes chegam os malucos lá que querem fazer ocorrência de abdução. Aí ele, moço, isso não é... Não, que só tem que fazer... Tá bom. Que foi abdução? Como é que eram os alienígenas? Tá. Olhinho puxado. Tá. Faz ocorrência. Aqui. Pronto. Só bota ali um carimbo de não publicar, que é pra não passar por... E pronto. Já bota no grupo do WhatsApp. A mulher chegou, disse que não tinha na pastelaria, que fosse um vídeo passar salame pra ela e falaram que não tinha nada. Ela foi pra polícia porque queria que fosse tomar cerveja de. Não, eu digo assim, polícia não é fácil. Eu quando era juiz na entrância inicial, o que eu mais odiava era juizado especial criminal. Eu odiava juizado especial criminal. Porque 75% do meu juizado especial criminal era por causa de uma palavra. Sério, 75% de todos os processos de juizado especial criminal de Santa Mariana era por uma palavra. E a palavra era biscate. 75%. E não tinha uma, de cada 100 ou de cada 10 ocorrências, 7 envolviam a palavra biscate. Às vezes eu chegava ali, uma audiência de desacato. Aí eu olhava o policial feminina. Foi chamada de biscate. Aí tá. Aí vinha outra audiência. Audiência de resistência e desobediência. Que não tem biscate. Aí tá lá na ocorrência. Que a guarnição foi atender a ocorrência de fulana de tal, que havia sido chamada de biscate por sua vizinha, que chegando no local a vizinha se recusou a acompanhar. Pronto. Sempre tinha o biscate. Um dia chegou lá uma audiência de conciliação, porque eu tinha pauta muito curta, né? Eu fazia as audiências sempre muito próximas. Nunca gostei de audiência longe. Porque eu acho que a parte fica esperando muita audiência é uma coisa minha. Então eu marcava toda quinta-feira, a cada 2 semanas eu fazia todas as audiências do Juizado Especial Criminal. Então assim, eu marcava todas as audiências daquela semana, de segunda, terça e quarta, já eram para quinta-feira. As audiências, as ocorrências da quinta, sexta, sábado, domingo, aí eram para outra quinta. Então vinha processo de alguns dias, nenhum com mais de 15. E alguns processos com 24 horas, tipo flagrante. Vinha no outro dia. E chegou uma ocorrência do prefeito e da secretária de saúde. E eu, prefeito e secretária de saúde, não tem biscate. Cheguei lá, aí fui ler a ocorrência era a seguinte, que o comunicante informa que foi fazer uma vistoria no posto de saúde do distrito tal, que chegando lá, fulana de tal disse que ele era um safado e essa secretária de saúde é uma biscate. Era tudo biscate. Então, deve ser um saco. Pessoal, anotem aí, ações possessórias típicas. Essas ações são aquelas ações que garantem, que permitem o procedimento, o rito especial. O rito da tutela possessória é um rito processual mais célere e com algumas peculiaridades que garantem uma tutela jurisdicional diferenciada.
Mas essa tutela jurisdicional diferenciada se aplica a 3 hipóteses de violação da posse. Cada hipótese de violação da posse vai gerar uma ação possessória específica. Então, são 3 as ações possessórias típicas. Uma ação possessória. Cada hipótese de violação da posse gera uma ação possessória. E são 3 essas ações possessórias. O interdito proibitório, a manutenção de posse e a reintegração de posse. Essas são as 3 tutelas possessórias típicas. Cada tutela, cada ação possessória é adequada a um tipo de violação da posse. Então coloquem aí. O interdito proibitório, é cabível quando houver ameaça ao exercício da posse. Ameaça ao exercício da posse. Caracterizada pela existência de fundado receio de que a posse será turbada ou esbulhada. Que a posse será turbada ou esbulhada. No interdito proibitório, eu ainda não tenho nenhum ato efetivo de violação da posse. Mas sim a probabilidade da sua ocorrência. Depois eu vou botar no Mateus uma liminar que eu dei de interdito proibitório, para vocês entenderem. Você não vai ter condição de colocar o que eu estou falando para todas as turmas. Colocar resumo da matéria depende de como eu consigo ir fazendo. Então, quando eu não consigo fazer o resumo, bem ou mal, as aulas estão gravadas. Então, vocês acabam tendo a possibilidade de ouvir, de rever, caso não se percam. Então, conseguindo fazer o resumo, eu faço o resumo da matéria. Não conseguindo, depende muito da época. Por exemplo, agora eu estou preparando um curso que eu vou dar para a corregedoria lá em Curitiba, semana que vem. Então, está bem complicado. Mas, dentro do possível, a gente vai colocando. Se eu não colocar, eu vou tentar colocar para vocês algumas liminares, algumas sentenças que ali tem a estrutura de como funciona. Porque, assim como é a minha aula, é minhas sentenças. Eu explico tudo desde o começo. Então, assim, um exemplo comum de interdito proibitório é a existência de um grupo de sem terras, um grupo de sem teto na frente da tua propriedade, em uma época em que eles anunciaram que iriam fazer invasões. Um argumento que eu usei nesse interdito que eu concedi era uma propriedade, não lembro de quem, realmente não lembro, em que tinha um monte de gente com bandeira do MTST na frente, dizendo que iam invadir, e foi bem numa época em que estavam para afastar a Dilma, perto da votação do impeachment, e o Boulos, que é o líder deles, tinha dito que se afastarem a Dilma, o MTST ia invadir geral, ia tocar o terror no país. Então eu transcrevi a entrevista dele na lição, disse, tem indícios, é provável que, havendo tal situação, tenha efetivamente a violação da posse. Tem que ter fundado o receio. O que é fundado o receio?
é um receio minimamente comprovável. Tu não pode ter simplesmente suspeitas. Tu tem que ter algum elemento que afirme isso. A existência, por exemplo, de invasões parecidas na região, a existência daquela pessoa já ter praticado esse ato em outros momentos, mas isso aí vai ser no caso concreto. A segunda ação possessória típica é a ação de manutenção de posse. A outra ação possessória... Ela é concedida conselho interdito, é isso? É o nome? O nome é interdito possessório. Então, mas é tipo assim, quando o senhor... Liminar? Concedo... Concedo interdito possessório. Aí o que tu manda, o que tu determina é que o requerido se abstenha da prática de qualquer ato de violação da posse do autor. É uma ação de cunho eminentemente pessoal. Daí, se necessário, o senhor determina... É que assim, o que eu faço? Eu determino multa diária. É multa. Determina multa diária. Porque essa é a vantagem da fungibilidade. Se o sujeito entrou com interdito proibitório e o juiz disse, não viola a posse do outro, multa de 10 mil, o sujeito descumpre a liminar e viola a posse, o que ele vai fazer? Ele não vai entrar com nova ação. Ele vai naquela mesma ação e vai dizer, o que era ameaça virou esbulho, então agora eu quero uma liminar de reintegração. Essa é a fungibilidade. Não executa a multa daí? Não, pode executar a multa. Pode executar a multa. Só que não adianta nada a multa com cargo da tua propriedade. Então, por isso a fungibilidade. Tu outorga uma tutela, tu concede uma tutela, e se essa tutela não se mostrar adequada para o ato de violação, tu concede a que for adequada. O ato de violação da posse é que vai determinar qual tutela tu vai aplicar. Entendeu? A segunda é a manutenção de posse, que ocorre na hipótese de... Não riam. Sei que vocês estão... É tipo da aula de crime contra a dignidade sexual, não tem como vir não rir. A segunda é a hipótese de turbação. Eu escutei, tem gente rindo aí. Turbação é o embaraço ao livre exercício da posse. Turbação, que é o embaraço ao livre exercício da posse. Na turbação, o possuidor continua possuindo a coisa. O possuidor continua possuindo a coisa, mas perde parte do poder sobre ela. Parte do poder sobre ela. Um exemplo de turbação, a Cristina vai odiar o exemplo que eu vou dar, mas é quando funcionário de banco faz greve e eles começam a colocar cartaz na frente da agência. Quem é que exerce a posse sobre aquela área? É a instituição financeira? A posse não inclui o direito de manter a frente como tu quer? Se tu não pode, porque tem um cartaz colocando ali greve, isso é turbação. Vejam, a gente está partindo do mais leve, que é a ameaça. Aqui, na turbação, já há uma violação efetiva ao direito de posse daquele possuidor. Certo? Já violou. O que eu tenho é que ele não perdeu a posse. Ele não foi desapossado. Ele perdeu a possibilidade do pleno exercício da posse. Ele já não consegue exercer a posse de forma plena. Por exemplo, se o sujeito vai lá e coloca um carro na frente da tua porteira, tu não consegue entrar. Ou várias pessoas ocupando a frente de uma instituição bancária no período de greve. O que tu vai pedir é o quê? Para ser mantido. Vai dizer, juiz, eu tenho direito de posse e eu não consigo exercê-lo de forma plena. Um dos aspectos inerentes à minha posse foi usurpado. Então eu quero isso de volta. Aí tu vai entrar com a ação de manutenção de posse. Professor, esse caso
Sim, mas aí assim, a gente tem que lembrar uma coisa. Tudo na vida, quase tudo no direito, é um conflito de interesses. É um conflito de interesses. Um dos motivos pelo qual se tirou da justiça do trabalho, da justiça comum, e passou para a justiça especializada, as ações possessórias, as questões envolvendo disputa entre sindicato e empregador, inclusive possessória, é justamente essa. Para o juiz da justiça comum, o que tu está vendo ali é a posse. Então, assim, o sujeito tem direito de botar o que ele quiser na frente do imóvel? Tem. Tá impedido? Vai lá, arranca os cartazes ou proíbe o sindicato de colar cartaz. A justiça do trabalho, ela tem um outro viés. Ela enxerga com outros olhos. É completamente diferente. O juiz da justiça comum vê um contrato como ato de duas pessoas maiores e capazes. Ainda que seja um contrato de consumo em que haja uma hipossuficiência, mesmo assim a hipossuficiência ela tem que ser técnica, jurídica ou econômica. Se ela não é técnica, nem jurídica, nem econômica, não existe. No direito do trabalho, a hipossuficiência é presumida. Então, é um olhar diferente. Né? São dois lados da moeda, só que não é a mesma moeda. É diferente. Entendeu? Por isso que realmente o sindicato vai dizer, não, estou usando direito de informação. Tá bom. O juiz do trabalho vai analisar isso de outra forma. Por fim, a última ação possessória típica é a ação de reintegração. Vejam, assim, eu estou partindo de uma linha de gravidade da violação da posse. Partindo da mera ameaça, que é a emissão de posse, a interdito proibitório, passando para manutenção, em que no interdito ameaça, na manutenção eu perdi parcialmente uma das faculdades da posse, mas eu ainda tenho posse, e a manutenção de posse ocorre quando houver esbulho. Reintegração ocorre quando houver esbulho. Que é o desapossamento da coisa. A perda da disponibilidade da coisa. A perda da disponibilidade da coisa. Não se exige que o esbulho seja integral. O esbulho pode ser sobre parte da coisa, desde que nessa parte o possuidor seja completamente desapossado. Nesta parte o possuidor seja completamente desapossado. Vou dar um exemplo. Quando alguém te impede de entrar na tua propriedade, isso é uma turbação. Ele está te perturbando, mas tu continua podendo exercer a posse. Quando alguém entra em parte da tua propriedade, imagina que tu tem um imóvel com 40 mil metros quadrados. Tá? Tu tem ali, mas tu tem divididinho ali 4 lotes. Tá? Mas tu só ocupa um. Os outros 2 tu tá ali, estão vazios, né? Não quer dizer que não esteja exercendo posse, quer dizer que tu simplesmente não mora. Tu mora num e nos outros tu cuida, tu corta a grama, mantém. Se alguém invade um lote, que ação tu entra? Reintegração. Por quê? Tu foi desapossado de toda a área? Não, de uma parcela da área. Mas naquela parcela tu exerce algum dos direitos de posse? Não. Então isso é reintegração. Se ele simplesmente dificulta o exercício da posse, isso é manutenção. Móveis e imóveis, tanto faz. Não faz diferença. Deixa eu me lembrar já peguei bem imóvel. É que bem imóvel tu pode entrar no juizado, né? Mas eu peguei um exemplo de reintegração de posse de bem imóvel é contrato leasing. No contrato leasing a empresa é um arrendamento mercantil. Então como é que funciona o leasing? Na verdade, tu aluga o bem e no final tu tem a opção de compra.
né, que é o valor residual garantido. Tu vai todo mês pagando um aluguel e pagando uma parcela, uma parte do valor final do bem. Então o valor da tua prestação no leasing é R$100 de aluguel e R$100 de valor residual garantido, que é a tua opção de compra. Lá no final do contrato, se tu pagou todas, o bem passa para o teu nome. Se tu não antecipa o valor residual garantido, lá no final tu vai ter opção de compra. Tu alugou e lá no final tu vai ter opção de compra. O leasing ele funciona muito bem em coisas muito grandes. Tipo, praticamente todas as companhias aéreas fazem leasing para carenagem do avião e um outro leasing para as turbinas. Não sei se vocês viram agora esse problema da Lamia. Então, lá na Bolívia eles bloquearam os bens, os aviões estão no pátio, só que eles não conseguem vender os aviões porque os aviões não são da Lamia. Os aviões são da empresa que fez o leasing. No final do programa, tu tem duas opções. Tu paga o valor residual e fica com o bem para ti, ou tu devolve o bem e aluga outro. Então, nesse caso de tu fazer um leasing, quem é o possuidor? O possuidor é também o proprietário. Ele é proprietário e possuidor. Ele te outorga a posse direta e mantém a posse indireta. Então, se tu não paga as parcelas, ele vai entrar com a ação de reintegração de posse, para ser reintegrado na posse indireta. Transformar a posse indireta em posse direta. Então, mas eu já vi no juizado reintegração de posse de bicicleta. O sujeito emprestou a bicicleta para o amigo não devolveu. Brigaram, o cara quer minha bicicleta de volta. É possível, cabe até no juizado. Se o valor do bem for até 40 salários mínimos, cabe até no juizado. Qual é a diferença entre as três ações? É a intensidade da violação à posse. Se vocês forem traçar uma linha, vocês traçariam uma linha na ordem que nós fizemos, do interdito até a reintegração. O interdito como sendo o mais leve, que é uma mera ameaça, a tua posse está íntegra, rígida, não foi mexida na tua posse. Tu só tem o risco de que alguém viole a tua posse. Para manutenção, em que a tua posse é garantida, mas ela não pode ser exercida de forma plena. Tu tem um embaraço ao exercício da posse. Até a reintegração em que tu foi desapossado, tu perdeu a posse. O artigo 554 do Código de Processo Civil, ele fala que essas demandas, elas são fungíveis entre si. O que quer dizer? Não é só o nome em iuris, entendeu? Não é só como lá a ação reivindicatória e a ação possessória, não é só o nome da ação, porque o nome historicamente é irrelevante. É o fato irrelevante historicamente, desde que superada a teoria imamentista do direito de ação, né? Já estudaram isso em TGP. O problema não é o nome da ação. Elas são fungíveis em relação à tutela que o judiciário vai outorgar. É isso que elas são fungíveis. E por que isso? Posse é o quê? Posse é fato. O que muda mais? O direito ou o fato? O fato. Então, o direito se adequa ao fato. O que o direito faz? O direito dá um mecanismo ao Poder Judiciário que se adeque a uma situação de fato que é mutável. O que é comum de acontecer? O que começa como interdito, em questão de horas, pode virar uma reintegração. Então, tu imagina o seguinte, a ilogicidade que seria do sistema. Tu tem uma fazenda ali na beira da BR-277. Aí um belo dia tu está indo para tua fazenda e tu cruza com um grupo de sem terra. Estão lá os sem terras, lá todos sem terra felizes da vida ali, caminhando e cantando, tal, seguindo a canção. Abaixo o capitalismo, tal. E aí tu vê, olha, a única fazenda que tem nessa região é a minha. O resto é tudo pequena propriedade rural.
Eles não vão invadir pequena propriedade rural. Bom, então eu vou entrar com um interdito proibitório. Vou dizer, ó, eu estou correndo o risco do sem terra invadirem minha fazenda. Já invadiram a minha fazenda alguns anos atrás. Então eu quero o interdito. Aí tu entra às 9 da manhã. O juiz dá a liminar de interdito proibitório. 10 da manhã, o oficial de justiça intima o sem terra. O que os sem terra fazem? Como bons cumpridores da lei que são conhecidos por serem, cumpre a liminar, né? Aí, não. Sem terra seguem a marcha e ficam na frente da tua fazenda. E instalam lá um carro de som, megafone, começa a fazer discurso. E tu tenta entrar na fazenda, não pode. Tenta sair, não pode. Só por outra saída lá pelo outro lado, que sai, faz a volta no parque, sai lá em Barracão, entra pela Argentina e volta pra Foz. Tá bom. O que tu vai fazer? Tu vai entrar agora com uma ação de manutenção de posse? Pagar custas de novo? Fazer nova petição? Tu só vai no juiz e comunica. Olha, o que era interdito virou turbação. O que era ameaça virou turbação. Aí o juiz vai lá e diz, ó, tudo bem, outra liminar. Proceda à liberação da área. Sob pena de uso de força policial. Aí tu vai lá, vai ao oficial de justiça, intima, vai a PM, cumpre a liminar na hora. Só que não. Nesse meio tempo, o que o sem terra faz, já que a PM vai vir? Invadem a fazenda. Tu vai fazer uma terceira ação no mesmo dia, com reintegração. Tu vai lá no juiz, que já vai estar feliz da vida, e vai dizer, olha, doutor, lembra o que era ameaça? Às 9 da manhã, agora às 2 da tarde virou esbulho. O juiz vai dar a reintegração de posse. Isso é a fungibilidade. Não precisa pedir, não precisa fazer, faz parte do pedido. Porque o juiz vai entregar. Claro, obviamente tu tem que comunicar o juízo, né? O juiz não vai adivinhar que uma ameaça virou uma reintegração, virou um esbulho. Outra coisa, esse rito especial que nós estamos estudando, eles só se aplicam às chamadas ações de força nova. É o que diz o artigo 558 do CPC. De força nova. Lembra o posse nova e posse velha? Então, a ação de posse nova gera a posse nova gera uma ação de força nova. A posse velha gera uma ação de força velha. Então, isso que eu só tenho ação de reintegração de posse quando o esbulho ocorreu há menos de um ano e um dia? Não. Eu só tenho o rito especial. O que eu não vou ter na ação de força velha, ela vai tramitar pelo quê? Pelo rito ordinário. O que eu estou dizendo é que a ação de força nova, aquela que o esbulho, que a violação ocorreu há menos de um ano e dia, ela se submete ao procedimento especial, inclusive e especialmente, em relação à tutela provisória. Artigo 561, 562 e 563 do CPC. O que quer dizer isso? A ação de força velha, ela tramita pelo rito ordinário. Então, a tutela provisória dela, qual é? A tutela provisória do rito ordinário. O que eu tenho que provar? Ou pelo menos trazer indícios ao juiz? Eu tenho que trazer probabilidade do direito mais risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Artigo 300. Quem é que está com o código à mão aqui para me emprestar? Ou pode ler para mim o 562 do CPC. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandato liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário,
judiciário determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Olha o requisito da tutela de urgência na tutela processória. Estando instruída a liminar, o juiz expedirá mandado. Instruída a liminar com o quê? Artigo 561. O que vai dizer o 561? A petição inicial será instruída com... 561. É. Cumpre ao autor provar sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de recuperação. Olha só. O que eu tenho que... A minha inicial tem que ter o quê? A prova da posse, a data do esbulho, a prova do esbulho e a data do esbulho. Ou da turbação ou da ameaça. É isso que eu tenho que provar. Provado isso, juntando o 561 com o 562, diz, o juiz expedirá o mandado de reintegração. Diz ali, provado isso, mais o risco de dano irreparável, a tutela provisória na tutela possessória dispensa a prova da urgência. Basta a prova da posse e do esbulho. Professor, o autor pode, não sobre a data da turbação, né? Ele pode não saber exatamente. Não, assim, exatamente. O que acontece é o seguinte, a data da turbação, ela tem relevância se essa turbação, para saber se é força nova ou força velha. Se tu tem algum outro elemento que indique que essa turbação tem menos de 1 ano e dia, tu precisa provar necessariamente. E aí sim, aí tu pode usar o boletim de ocorrência, que vai ser um indício. Tu pode usar fotografia. Tem vários elementos que comprovam isso. Mas o próprio réu na contestação ele pode alegar. Pode alegar. Só que qual é a diferença? A tutela possessória de força nova, a liminar, ela é concedida independente de prova de dano irreparável. Se tu provou todos esses elementos do 561, a liminar vai ser deferida. Agora, se é uma ação de força velha, eu vou ter que provar não só o dano irreparável de difícil reparação, como a probabilidade. Então, o que eu vou ter que provar? O que é a probabilidade na ação de força velha? A posse anterior, o esbulho, a ocorrência do esbulho, ou da turbação, ou da ameaça. Mas, além disso, eu vou ter que provar que o não cumprimento da liminar naquele momento vai me trazer risco de dano irreparável e difícil reparação. Isso na força velha. Ação de força velha. Na força velha. A diferença é essa, então. É essa. Eu preciso comprovar o dano irreparável. Exatamente. A liminar na tutela possessória é diferenciada. A grande diferença, o grande legitimador da tutela possessória como tutela jurisdicional diferenciada é a liminar. É a liminar. É tu conceder a liminar com base no quê? Na prova da posse e na prova da violação. Professor, e quando a gente entra com uma ação possessória que tenha todos esses indícios, eu não preciso colocar na petição inicial a questão da tutela antecipada, porque a própria ação já é um pedido de tutela antecipada. Só precisa colocar, tu tem que pedir o mandado, né? Tem que pedir então, tipo assim, a tutela de urgência, tem que pedir. Colocar, por exemplo, como numa petição, como um item de pedido de tutela antecipada? Não, basta que você requer, seja liminarmente expedido o mandado de reintegração ou de manutenção. Porque tu não precisa provar risco de dano irreparável. Como é que tu estrutura uma petição numa reintegração de posse de força velha? Tu narra os fatos, diz, eu tinha a posse, a minha posse foi esbulhada, em tal data é ação de posse velha, por exemplo, é ação de posse velha, e eu quero a tutela antecipada. Tá aqui, ó. Estou provando a minha posse, que é a probabilidade, o esbulho, que é a probabilidade, e, além disso, ele está me causando dano irreparável, porque eu, quando fui esbulhado há 1 ano e meio atrás, eu deixei 200 cabeças de gado, né, e 100 caixas de papelão, e agora ele está vendendo o meu gado. Eu preciso do gado, que é a minha renda. Então, tu comprova um risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Na de força nova, tu não precisa provar isso. Essa é a grande diferença. Tranquilo, gente? Agora a gente já volta. Vou deixar a lista aqui. Fiquem à vontade.